Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, como combinado, trouxe meu sócio aqui, o Marcos, mais uma vez, para bater um papo conosco e falar de um assunto que não é tão convencional, que é principalmente essa parte de sucessão patrimonial, tá? Então, geralmente, quando a gente fala de um planejamento financeiro completo dentro da vida dos nossos clientes, a gente acaba olhando, né, a parte de acúmulo de capital, que é sempre a primeira parte. A segunda parte, uma vez que ele acumulou capital, ele vai usufruir desse dinheiro. E existe um terceiro momento, mas que poucas pessoas falam, que é principalmente a sucessão patrimonial. É como eu vou passar todo o patrimônio que eu conquistei durante a minha vida para os meus herdeiros. E Marcão, esse é um assunto assim até complexo da gente falar, porque aqui no Brasil, infelizmente, a gente não tem essa cultura, essa educação financeira de pensar no pós-morte, né? Exatamente. E a gente sabe que existem várias situações, a gente vai trazer até um exemplo que aconteceu aqui com uma cliente nossa, de pessoas que não pensam na sucessão e acabam, inclusive, prejudicando a família, né? Mas antes da gente entrar nesse mérito, Marcão, conta para nós assim, como seria esse conceito de sucessão patrimonial e qual é o custo disso hoje para uma família? Ótimo ponto, Vitor. A sucessão hoje ela pode ser feita de várias formas, né? E a gente costuma falar para os nossos clientes qual que é o melhor método de acordo com a necessidade dele. Pode ser, às vezes, fazendo alguma parte em doação em vida, pode ser feita estratégias, né, para pagar menos imposto de um imposto que ele vai ter que ser pago em algum momento. Não tem como a gente fugir de todas essas questões de inventário. E a gente quer sempre facilitar a vida do cliente, porque a gente já tem vários impostos aqui nesse nosso país, né? Então, quando a gente consegue facilitar, a gente consegue entregar a solução não só para a família manter aquele patrimônio após a ausência do titular, né, do pilar financeiro da casa, mas, consequentemente, evitar que esse patrimônio seja dilapidado ao longo do tempo. Perfeito. Ou dentro do processo. Hoje em dia, quando a gente fala em inventário, Vitor, o inventário hoje ele tem 3 partes que são essenciais para ser feito todo o processo, tá bom? A primeira delas é o ITCMD, que é o Índice de Transmissão de Causas Mortes ou Doação dentro do Brasil. Isso aí a gente tem tanto em alguns estados que são isentos, dependendo do montante que a pessoa tem acumulado, né, do tamanho do patrimônio, e alguns estados que tem essa alíquota que pode chegar a 8%, tá bom? Então isso é variado. Vale a pena você consultar o estado que você tem o seu patrimônio para saber quanto você vai pagar de TCMD, tá bom? Na ausência do titular, esse TCMD é um valor que é cobrado sobre todo o valor do patrimônio. Então, por exemplo, aqui em São Paulo, hoje ele é 4%, Vitor. E em Minas Gerais, por exemplo, ele é 5%. No estado do Rio de Janeiro, ele pode chegar até 8%, dependendo do valor do patrimônio do cliente. Então, varia bastante e, por isso, né, é sempre bom ter um especialista para te auxiliar com isso. Além do ITCMD, todo o processo, né, de inventário ele tem que ser feito com o advogado. E segundo a OAB de São Paulo, a média de gastos hoje com honorários advocatícios para fazer um inventário ele é de 6% a 10%. Então a gente tem o ITCMD, que vai variar nos estados, mais o valor dos honorários advocatícios e também tem alguns custos relacionados a cartório, como ITBI, alguns emolamentos, que também variam entre 1% a 2% do valor do patrimônio. Uma média hoje no estado de São Paulo, a gente consegue fazer um inventário uma proporção de 12% do valor do patrimônio, 12% a 15%, tá bom? Não costuma fugir muito disso. Agora, se a gente for falar do Brasil com alguns estados que tem o ITCMD até 8%, esse valor pode facilmente chegar a 20% do valor do patrimônio. Então vai depender muito da região, vai depender muito onde o valor está alocado e qual tipo, né, qual advogado vai fazer esses honorários advocatícios para a gente ter um real valor. Mas uma média hoje no Brasil não costuma fugir muito de 12% a 20% do valor do patrimônio, tá bom? Perfeito, perfeito, Marcos. E até assim, interessante vocês saberem
como nós colocamos aí em um dos últimos vídeos, ainda é barato esse custo, tá? Por mais que doa a gente falar sobre isso, é barato. Por quê? Se a gente for comparar, né, Marcos, nós que moramos lá fora, em alguns estados dos Estados Unidos, esse custo ele chega a 50%, né, o custo sobre a herança. Na Europa, exatamente a mesma coisa. E aqui no Brasil, inclusive, alguns anos atrás, existia um projeto de lei para que aumentasse esse imposto sobre a herança para chegar lá próximo dos 50%. Tá? Então, veja bem, preste bastante atenção em que forma você quer que sua família fique no momento que você venha a faltar. Por quê? Existem diversas situações, eu já vou puxar esse gancho aqui de um case que aconteceu conosco, de uma pessoa que faleceu em 1983, tinha um patrimônio à época de 12 milhões de reais e não foi passado à frente, né? Não passaram para a família, não fizeram o inventário dessa pessoa desde então. Aí a gente começa a entrar nos problemas de você não se planejar em vida para fazer essa sucessão patrimonial, certo, Marcos? Exatamente. E aí dentro disso, né, 2 pontos ilustrando o que o Vitor acabou de falar. O primeiro em relação aos Estados Unidos. A gente tem vários clientes que moram nos Estados Unidos. Eu tive uma reunião recentemente com um dos nossos clientes que mora na Flórida. E nos Estados Unidos, para quem não é cidadão americano, ele tem um valor de até $60 mil que ele não é tributado. Em compensação, qualquer valor acima, ele já vai entrar nesse valor de 40%, igual o Vitor falou. Então, esse cliente, no caso, né, tem um valor lá de mais de $300 mil aplicado. Ele me perguntou, Marcos, o que acontece na minha ausência? Eu falei, cara, você vai ter que, sua esposa ou seu herdeiro legal, vai ter que ter 40% desse patrimônio para passar a sua parte para eles. Ele falou, cara, eu não sabia que era tão alto, não sabia que era um valor tão grande. O custo é muito alto. Então, aqui no Brasil ainda é bem barato. E nesse outro caso, aqui no Brasil, com uma pessoa que faleceu há bastante tempo e não foi feito o processo de inventário, essa família corre 2 riscos muito grandes, né? Que é justamente ter uma multa que eles não conseguem pagar, porque isso não foi feito anteriormente, e, consequentemente, dilapidar o patrimônio. Você destruir um patrimônio que foi constituído durante vários anos e justamente por não ter uma estratégia de sucessão, a qualquer momento que cruzar essas informações, pode ser que a família perca bastante valor dentro de um patrimônio tão grande que foi constituído ao longo do tempo. Perfeito. E assim, eu não sei vocês, mas no momento que eu vier faltar, eu gostaria de deixar todo o patrimônio que eu suei, trabalhando, ralando no meu dia a dia, para minha família, para os meus filhos. Então é super importante que você busque um corretor independente que vai olhar, né, todos esses aspectos da sua vida financeira e conseguir te auxiliar em como fazer essa sucessão. E aí, já puxando um pouco aqui do gancho de quais são os modelos que nós temos, né, ou as estruturas disponíveis no mercado para fazer a sucessão, Marcos, eu diria assim que são 3, mais ou menos assim, as mais convencionais. As mais tradicionais, mais né? tradicionais. Isso. Sendo elas o seguro, exatamente, né? A própria previdência privada, ótimo ponto. Segundo ponto, e geralmente as pessoas acabam fazendo até uma holding patrimonial para facilitar esse processo, certo? Ótimo, exatamente. E aí, assim, o grande objetivo disso tudo, Marcos, eu acho que assim, é algo que você já mencionou, é dar a liquidez para que a família consiga fazer o pagamento do inventário e ter, né, em mãos 100% do patrimônio. Exatamente isso, Vitor, porque é o seguinte, o valor de inventário, principalmente o TCMD, né, é um honorário advocatício. Às vezes eu já tive alguns clientes que falam, Marcos, mas meu irmão é advogado, eu tenho um advogado na família que vai conseguir diminuir esse custo. E aí tudo bem, é importante você ter uma pessoa próxima para conseguir calcular esse valor para você, de forma independente, de forma que vai olhar para o cliente, colocar as necessidades do cliente à frente e fazer um produto, como a gente diz, né, tailor-made, né, sob medida, como se fosse um alfaiate ali mesmo, para fazer o mais personalizado possível para o cliente. E dentro dessas 3 soluções, que são soluções bem interessantes, né, o plano de previdência privada, ele é considerado ainda, o plano VGBL,
como um seguro de vida. Então, é um produto que, mesmo tendo acumulação, mesmo tendo rentabilidade, é um produto que você consegue, por exemplo, colocar beneficiários na apólice. Exato. Então, você consegue destinar ali para quem vai esse dinheiro após a ausência. Então, pode ir para os beneficiários, né, para os herdeiros legais ou quem a pessoa destinou ali na apólice, com 30 dias, que é o limite, isso vai chegar até eles e, consequentemente, ele pode usar parte desse valor para fazer toda a transmissão de bens. Exatamente. E evitar todas aquelas questões de dilapidação do patrimônio, de multas, né? E ter uma facilidade de passar todo o patrimônio que foi constituído ao longo do tempo para o nome do herdeiro. A outra questão é o seguro de vida, que também é muito comum. Por quê, Vitor? O seguro de vida, ele não tem imposto, por exemplo. Se eu contrato um valor na apólice, paguei 3 parcelas ou paguei 1 ano de seguro e eu venho a faltar, os meus beneficiários vão receber esse valor também em 30 dias, que é o prazo que a SUSEP estabelece, né, para as seguradoras fazerem esse pagamento, e consequentemente ele consegue não só aumentar o patrimônio, porque era um valor que ele não tinha ainda, ele pagou muito menos por isso, e a família faz todo o processo de sucessão com esse valor que eles recebem. Então esses são 2 pontos, né? Ele não só passa o patrimônio, como ele não usa nada do patrimônio, né? Até então, ele fez um pagamento ali, aí vai depender muito do pagamento que ele fez no período, mas o seguro, geralmente, ele vai aumentar todo aquele valor de patrimônio que o titular ainda não tem. Então, é uma forma também muito usada, tá bom? E uma outra forma bem interessante é a questão da constituição de holding. Lembrando que, da mesma forma que a gente falou nos vídeos anteriores, de ter um acompanhamento personalizado, a mesma questão é de ter uma área de patrimonial que tem um escritório de advogados para fazer essa holding. Exatamente. Porque essa holding ela não é igual para todo mundo. A holding pode ser usada de várias maneiras. A gente pode até futuramente fazer um vídeo explicando formas de holding, formas de sucessão fazendo um holding, tá bom? Mas a holding, propriamente, a gente consegue distribuir ali percentuais para cada pessoa que está dentro dessa empresa. Então, por exemplo, eu posso deixar para os meus filhos uma parte um pouco maior do patrimônio, né? Um percentual um pouco maior para eles, e quando eu faltar, eu tenho uma estratégia ou de seguro, ou de previdência, ou seguro e previdência, para gerar essa liquidez para o meu percentual dentro da holding, passar para os meus beneficiários e, consequentemente, não dilapidar o patrimônio.